Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou abordar um tema com vocês que eu acredito que vocês já saibam, né? Até porque eu já postei aí a resenha, já fiz uma live a respeito, né? E já contei para todo mundo aí do que aconteceu, né? Comigo nessa edição da BR-135, né? Nas 80 milhas. Inclusive o número tá aqui atrás, também tô com a camisa que eu usei aí a maior parte do tempo, né, durante esse percurso. E já expliquei tudo, né, mas eu gostaria de fazer aí um vídeo, né, para conversar com vocês aí e levantar essa questão bastante interessante, né, que seria do desistir. E agora, né? O que eu faço? Como lidar com a frustração de você desistir e como saber a hora certa de você parar, né? De você desistir de algo aí que você está buscando muito, né? Que você treinou muito, né? Como tomar essa decisão que é muito, mas muito difícil, né? Como vocês puderam ver aí nos outros relatos aí que eu fiz, né? Inclusive aquele relato bastante emocionado quando eu desisti lá em Crisólia, né? Bom, falar do que aconteceu na BR, eu acho que vai ser algo que vai ficar aí pro resto da minha vida, né? Eu nunca vou esquecer de tudo que eu passei ali, né? De todas as situações, né? E até a hora que eu desisti, né? Isso antes da prova, né? Durante e até a hora que eu desisti, né? Eu não me arrependo, né? De ter ido solo, sem apoio, né, da maneira que eu fui, não me arrependo, porque foi uma maneira que eu decidi, foi uma maneira que eu treinei bastante, né? Então fiz vários treinos aí de 50, 52, né, provas aí como Itamonte, Caminho da Prece, com mochila nas costas, né, mochila aí com um peso considerável e já estava, né, vamos dizer assim, meio acostumado, né? Já sabia que eu ia ter bastante dores nas costas, né? Que agora eu comecei a fazer um tratamento, né? Já fiz ressonância magnética, já tive um diagnóstico médico, né? Inclusive eu tô com hérnia de disco na lombar e aí vou ter que fazer um fortalecimento melhor aí para essa região, né? Mas eu já sabia de tudo isso, né? E eu tava treinando. E eu considero que eu tenho um psicológico bacana, né? Tanto que eu saio para fazer esses treinos aí de 50 para mais sozinho, né? Então, assim, por locais que você não encontra ninguém, né? Nem nada disso. Então, considero que tem um psicológico bacana. E a minha mochila, eu coloquei tudo o que eu deveria levar, né? Tudo o que eu iria usar, né, durante o percurso, pensei em absolutamente tudo, né? Só que, como eu estava falando ontem com a doutora Maria Vargas na live, eu não soube a hora de usar, né? Então eu tinha a solução na minha mochila, mas eu não soube a hora de usar, né? Então esse detalhe que acabou me tirando da prova, né? Então assim, eu tinha um par de meia extra, né? Eu tinha a pomada de assadura. Quando deu a primeira bolha, depois da tempestade da Dona Natalina até Barra, eu sentei antes do Morro do Sabão, né? Usei o alfinete, né? Com álcool gel, tudo esterilizado certinho. Drenei a bolha, né? Coloquei um esparadrapo, só que aí foram dois erros, né? Eu não troquei a meia, continuei com uma meia molhada, né? E essa meia molhada foi e tirou o esparadrapo e aí você continuou tendo um atrito, né? E não passei a pomada de assadura que eu tinha, né? Então, assim, eu acabei assumindo o risco, né? E foi por uma pura besteira, né? Pura besteira de simplesmente ter pensado, eu não vou passar pomada agora porque eu não quero ficar com a mão melecada, tudo, né? Onde que eu vou limpar a mão e tudo mais, né? Então foi algo
uma besteira assim que me tirou da BR 135 aí, dos 80 milhas, né? E assim, falando do desistir, né, dessa parte, o que aconteceu, né? Até o caminho de Crisólia foi muito difícil para mim, né? O asfalto atritou muito, eu fiquei com bolhas gigantescas aí debaixo dos dedos, né? E ali na parte de aterrissagem do tênis, então estava muito difícil de conseguir, né? Até caminhar, né? Tava caminhando com dificuldade, tudo mancando, né? E quando chegou nessa parte, né? E quando o estrago já estava feito, estava muito complicado, né? Já não tinha muito o que fazer, né? Também estava sofrendo com bastante dores nas costas, né? Lógico, como falei para vocês, já estava acostumado com isso, né? E eu já sabia que eu ia sofrer bastante dores nas costas, então sempre que possível chegava em alguma cidade, né? Que eu divido as ultramaratonas por cidades, né? E aí eu sentava um pouco, descansava um pouco, tirava a mochila das costas e isso já melhorava, né? Então nessa parte eu estava acostumado. E assim, as bolhas foram um fator determinante, né? Com certeza foi o principal. Se eu não tivesse se não tivesse tido aquela tempestade, se eu tivesse passado pomada, né? Se tivesse trocado as meias, provavelmente a história seria diferente ou não, né? A gente nunca sabe o que aconteceria ali. Tinha mais 36 quilômetros, mas é uma ultramaratona, né? E de madrugada e tudo mais, né? Mas elas foram sim fator determinante, né? E o outro fator determinante também, né, foi que tinha 120 horas para terminar a BR-135, tinha, né, 120 horas. Só que é aquilo, né, eu trabalho na segunda-feira, né, no sábado eu tinha vários compromissos também, né, compromissos pessoais, tudo, né, e aí eu comecei a pensar até que ponto, né, seria interessante eu fazer uma loucura, né, eu ficar pisando ali com o pé daquela maneira que tava, né, indo até o limite, assim, mais do que o limite, né, que em ultramaratona a gente vai descobrindo novos limites, né, do nosso corpo, né, e na BR eu descobri novos limites e cheguei num limite que se eu passasse seria um pouco complicado, né, pro meu final de semana, né, pro meu trabalho, né, os meus pais estavam lá em Poços de Caldas junto com meu irmão, também iriam me buscar lá em Borda da Mata meio-dia, né, se tivesse dado tudo certo, então também estava preocupado com eles. E eu cheguei em Crisólia com 96 km e 20 horas e 30, né, então assim, tá certo que eu não sou uma pessoa que fica se preocupando com o tempo, né, mas eu não queria prolongar muito o sofrimento, né, então de 20 horas e 30 até Crisólia, depois fazer mais 36 km e 20 horas, né? Eu não acho muito interessante, né? Então, esses foram os parâmetros assim que me fizeram desistir, né, dessa situação. Então é aquilo. As bolhas, né, elas têm que ser prevenidas, né, que foi a principal causa de eu ter desistido. E aí você tem vários outros fatores que você fica pesando, né? Eu lembro que no dia seguinte, depois que eu acordei, né, que eu dormi lá na pousada, eu dormi umas 6 horinhas lá na pousada, e eu já estava conformado tudo, né, com a decisão que eu tinha tomado. E aí vieram muitas pessoas, né, me mandando mensagem: não desiste, continua, né, você tem 120 horas, tudo mais, né. E as pessoas, né, querem logicamente que você termine, né. Na ultramaratona a gente tem esse sentimento muito bacana, né, das pessoas torcerem por você, né. Encontrei pessoas maravilhosas aí no caminho, né. Inclusive, quando eu estava ali esperando meus pais chegarem ali para me buscar na pousada, outros atletas passaram, né, e também conversaram comigo, tudo, né. E aí eu fui explicando para todos, né, da minha decisão, da situação que eu me encontrava ali, e todos foram entendendo, né. Mas teve tudo isso, né, e assim, teve várias outras opiniões, né. Então eu fiquei, sabe, na hora quando eu li as mensagens, né, quando eu escutava os áudios, né, recebi ligações também, né, então a gente fica pensando assim: será que estou fazendo a decisão certa, né? Será que não era melhor ligar lá para os meus pais? Meu irmão falou assim: não vem me buscar, tudo mais, né? Então a gente fica com isso na cabeça, né? E o
o Pedro me falou uma frase que é bastante interessante, né? Como que você vai lidar com a frustração depois, né? A decisão na hora, né? A gente acaba respeitando, mas depois isso você fica remoendo e pensando, né? E não vou mentir para vocês, né? Isso é algo que eu fico pensando sempre, né? Então, sempre, vocês podem até ver, né, nas lives aí, eu sempre estou falando, né, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né, meu erro foi isso, meu erro foi aquilo, é algo que eu sempre vou ficar pensando, né, não adianta, assim como Morungaba também, quando eu errei faltando 500 metros, é algo que sempre que eu estou numa live com o Fernando Nogueira, eu sempre comento com ele, não tem jeito, né, então a gente fica remoendo, né, mas... Com relação à decisão eu tô tranquilo, né? Porque eu sei que naquele momento foi o melhor a fazer, né? Tanto que depois eu cheguei em casa e eu fiquei, assim, na sexta-feira tava muito difícil de andar, né? Então eu fiz um escaldapés aqui, meu pai comprou uma pomada de queimadura, passei e aí começou a melhorar. No sábado eu ainda estava andando com dificuldade, mas aí eu consegui atender meus compromissos, tudo certinho. E no trabalho foi tranquilo também, né? Só com aquelas dores naturais aí de você ter percorrido 96 quilômetros, né? Mas talvez se eu tivesse, né, forçado muito mais, né, talvez criaria ali uma bolha assim gigantesca ali, né? Pioraria muito a situação e aí ficaria bem difícil de estar atendendo esses compromissos, né? Então assim, uma decisão dessa, né, de decisão, ela é muito mais do que apenas o momento ali que você tá, né? Ela varia assim do teu objetivo, né? Ela varia se aquela prova, né, é uma prova que ela é muito interessante para você, se você tem um objetivo maior, né? Ou se aquela prova for o seu objetivo maior, né? Você também pode pensar que você vai se lesionar, né? Você pode voltar no ano que vem, né? Então tem várias situações, né? Mas o que me motivou nessa decisão, né, foi essas questões aí pessoais e logicamente aí as bolhas foram esse fator preponderante, né? E com relação à frustração é aquilo, né? A gente fica remoendo, né? A gente fica lembrando sempre e algo que eu sempre levo para minha vida, né? Tudo que dá errado serve como aprendizado, né? Então vocês podem ter certeza que vocês não vão ver o estagiário sofrendo com bolhas do jeito que sofreu, né? Vocês provavelmente não vão ver o estagiário enfrentando uma tempestade como enfrentou ali na Dona Natalina, né? Poderia ter ficado ali aquela uma horinha esperado que não teria esse tipo de problema. Então são erros que a gente leva, que serve como aprendizado. E assim, a gente fica remoendo, logicamente, a gente fica pensando, né, em tudo, né, em vários outros finais, isso a gente faz na vida, né, a ultramaratona simula a vida, só que a gente tem que continuar, né, então esse domingo passado eu já fiz um longão aí de 44 quilômetros, né, aqui a volta do ABC, que a gente chama, né, São Bernardo, Santo André e São Caetano, e tô lá fazendo meu fortalecimento, né? Voltei a fazer o Pilates, agora vou fazer um fortalecimento, né, mais voltado aí para a parte lombar, né, com relação à hernia de disco, né? E pensando aí nos próximos objetivos, né? Ainda não tenho nenhuma ultramaratona grande assim, né? Como foi a BR 80 milhas, né? A que eu vou fazer em novembro, né? Vai ser a Ultra Trail Caminho de Minas, né? De 67 km, mas não tem nenhuma ainda assim mais do que 100 km, né? Ainda estou pensando, mas assim, os treinamentos devem continuar, né, da mesma maneira, os longões devem continuar, né, o fortalecimento deve continuar e a gente não pode abaixar a cabeça nunca, né? São coisas que acontecem, a gente tem que levar como aprendizado e pensar que aí numa próxima prova a gente não vai cometer esses erros e vai conseguir novamente, né? Então assim, desistiu, né? Tem que respeitar a sua decisão ali na hora, né, que você tomou. Você tinha outras coisas, né, que você estava pensando ali no momento, né? Você tinha outras prioridades, né? E continuar, né? Então pensar aí nas próximas provas, pensar no ano que está vindo e continuar, né? Esse é o recado que eu tenho para vocês.
É um assunto que não é muito fácil, né, de conversar, né? É um assunto que assim, é até interessante, né? Porque a gente fala tanto em superar limites, né? Não, porque o ultramaratonista supera limites, supera limites, supera limites. Até quando, né? Tem hora que tem hora que o limite deve ser respeitado também, né? Tem hora que assim, as suas preferências, os seus compromissos aí são maiores do que o que você está fazendo, né? É lógico que a gente não quer nunca desistir, né? É lógico que a gente não quer nunca, né, sentir essa frustração toda, né, depois de toda a preparação, mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece e ali no momento é a melhor situação, né, a ser tomada, né? Então é isso, meus amigos. Só quero dizer para vocês aí que tô bem, né? Tô voltando aí aos treinos, já fazendo treinos maiores, né? E pensando aí nos próximos objetivos da temporada. E a BR 80 milhas, ó, nunca vou esquecer, né? E se Deus quiser, 2023 vou voltar lá para completar, além das 80 milhas, as 135 milhas e quem sabe uma BR mais, né? Mas dessa vez eu vou com apoio, não vou ser tão ousado quanto eu fui nessa BR 80 milhas. Tá certo, meus amigos? Grande abraço para vocês.